Amém. Irmãos, esse texto que pretendo expor aos irmãos hoje é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Esse texto, ele literalmente ficou como um monumento para todo crente. E da outra vez uma das vezes que eu tive a oportunidade de falar aqui, eu preguei em Jonas, e eu comentei que essas histórias muito conhecidas sempre são um desafio a mais na exposição. Porque é muito fácil você encontrar vários sermões sobre o assunto. E graças a Deus, uma vez, escutando um sermão, assistindo um sermão, era o sermão do Heber Júnior, e ele disse que no começo do seu ministério, ele meio que entrava em crise, né? Por conta de essas questões dos textos muito conhecidos. E o Heber pai chegou para ele e disse que o desafio era apresentar a beleza daquele texto mais uma vez. E eu espero que Deus me capacite a de alguma maneira apresentar esse texto com toda a vida que ele possui. Nós vamos ler, o texto de hoje será Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a Sagrada Escritura: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Oremos. Senhor Deus, essa igreja é tua, Pai. Muito obrigado pelos 14 anos da Congregação Zona Sul. Tu és o nosso Senhor. Deus, queremos te render graças e te louvar por tua palavra e por esse texto tão precioso. Deus, eu oro para te pedir que tu fales aos nossos corações, que tu apliques essa palavra, que tu abra o nosso entendimento, nos faças compreender. Deus, eu oro por mim. Ó Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu sou tão inapto, Deus.
Tem misericórdia do teu povo. Fala com eles, Deus, apesar de mim. Oh, Deus, vai onde eu não posso ir, Senhor. Faz o que eu não posso fazer, Deus. Assim que eu te oro em Cristo. Amém. Existe uma história nas missões mundiais que ela ficou conhecida como o missionário e o caixão branco. Essa história aconteceu nos anos de 1950 e fala sobre um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot e 4 amigos foram mortos ao tentar evangelizar os indígenas Aucas no Equador. Eles sabiam dos riscos. Aquela tribo já havia matado antes. Mesmo assim, Jim Elliot e seus 4 amigos missionários foram. Antes de partir, Jim Elliot escreveu no seu diário, abre aspas, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Fecha aspas. Eles levaram apenas o necessário para evangelizar aqueles índios. Mas um objeto específico nos chama a atenção. Era um caixão branco, dobrável. Eles apertaram as malas e levaram o caixão branco dobrável. Jim Elliot e seus 4 amigos sabiam que não podiam voltar. Jim Elliot, na altura desse episódio, Jim Elliot tinha 28 anos. E os 5 foram mortos. O caixão branco foi usado. Jim Elliot deixou esposa e deixou filha. Foi um sacrifício total. Não apenas a morte de Jim Elliot chama a atenção. O que me mexe muito é que Jim Elliot, ele entregou o seu coração antes mesmo de chegar no Equador. Antes mesmo de chegar no Equador, Jim Elliot já tinha colocado o seu coração, de certa maneira, naquele caixão branco. Isso nos mostra que Jim Elliot fez o que era necessário, mesmo que para isso custasse a ele morrer, deixar sua esposa, deixar sua filha, custasse o que custasse. Isso é uma história verdadeira. Essa história ela ficou nos autos das missões mundiais. Isso não é uma teoria, isso não é uma ficção, isso é história prática. Isso é fé que levou aqueles homens a ir até onde precisavam ir, custasse o que custasse. Abraão viveu histórias semelhantes. Abraão foi chamado a entregar aquilo que ele mais amava, Isaque, o filho da promessa. E a mensagem de hoje, a imensa primeira parte dessa mensagem, falará sobre isso. O que é que Deus espera de nós, irmãos? Tudo. Desde já, queria lhe confrontar. Seu caixão branco está pronto. O que você faz, irmão, quando aquilo que você mais ama corre perigo? O que é que você faz
quando o sonho que você mais ansiou durante toda a sua vida precisa ser renunciado. Eu não sei qual é o seu maior sonho. Para alguns pode ser uma vida próspera na academia, na universidade, um doutorado, um pós-doc, alguma coisa assim. Para alguns pode ser casamento, família. Para alguns pode ser ter muito dinheiro. E o que é que você faz? O tema do nosso aniversário, do aniversário da nossa igreja esse ano, é a cruz de Cristo, o coração do Evangelho. E ainda que na sua Bíblia, a cruz só vai ser relatada no último terço dela, esse texto aqui, ele é muitas vezes falado como, chamado de o Evangelho no Pentateuco. Se Isaías é chamado pelos teólogos de o quinto Evangelho, Gênesis 22 é chamado de a mais clara tipologia, o mais claro paralelismo de alguma história do Antigo Testamento com o que aconteceu com Cristo na cruz. Essa história, aqui, imagino que na sua Bíblia, né, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou um texto aí, um título, né? Na minha está Deus prova a Abraão. Mas, nesses versículos que nós vamos ver, esses versículos que aqui estão, falam mais de Deus do que de Abraão. Falam mais de Jesus do que de Isaac. E quem escreveu esse texto foi Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu. E lembre-se que Moisés, ele não entra na terra prometida por conta de um momento de incredulidade. E Moisés, então, ele escreve esses 5 livros, deixa essa herança para aquele povo. E lembrem-se que era uma geração que não viu as 10 pragas do Egito. Foi uma geração que não viu o Mar Vermelho se abrir. Foi uma geração que não viu as águas de Meribá. Foi uma geração que não viu tudo aquilo. Quem sabe viu no máximo seus pais terem sido tragados ali por conta daquele episódio de incredulidade lá do livro de Números. Quem sabe? Mas toda aquela geração que ficou, vamos dizer assim, do lado dos 10 espias que foram espiar a terra e disseram, não temos como vencer aquele povo. Eles são numerosos, eles são gigantes. As suas cidades são fortificadas. Toda aquela geração pereceu e morreu no deserto. Somente Josué e Calebe, que foram os 2 espias que disseram, sim, são gigantes e Deus nos dará. A terra é boa e Deus nos dará aquela terra. Somente esses entraram. Mas Moisés, ele deixa essa herança para esse povo. Qual é o propósito do livro de Gênesis? Moisés, no livro de Gênesis, é usado por Deus para relembrar a origem da aliança de Deus com o seu povo. Também é deixado inúmeros exemplos de fé e obediência em meio às provas. Também é nos mostrado que Deus capacita-nos e dá escape para cada uma dessas lutas que teremos que travar. Em tudo, a partir do primeiro momento em que aparece aqui o Jeová Jireh, no versículo 14, o Deus proverá. E o Jeová Jireh aqui não é Deus proverá de carro importado, de roupa cara, de viagem, é o Deus proverá o Cordeiro. E esse termo ele aparece 45 vezes no Antigo Testamento, a imensa maioria aqui nos livros de Moisés, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, sempre falando sobre a salvação. O Deus que salva, o Deus fiel que acolheu aquele povo e cuidou e guardou. E aqui ele vai falar sobre o primeiro dos patriarcas. Foram 3 patriarcas, né?
Abraão, Isaac e Jacó. E aqui ele começa a falar de Abraão. A história de Abraão, ele começa no versículo 12, no capítulo 12 e vai até o capítulo 25. No capítulo 12, Abraão vivia numa nação pagã, em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, 1000 e tantos quilômetros de Israel, do que Canaã, no caso. Israel ainda não existia. E Deus vai lá e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que te prometo dar. E então, a história de Abraão, ela se desenrola. Vamos falar um pouco sobre ela no decorrer do texto. E Abraão, ele é um personagem marcante, a tal ponto de que quando Israel, ele tinha perrengue, via de regra nas orações registradas na Bíblia, eles oram ao Deus de quem? De Abraão. Também quando Israel está nos seus perrengues, e muitas vezes quando ele comete pecados, você pode observar nas orações de Moisés, que o Moisés, ele traz à tona, diz: Deus, lembra-te da aliança que fizeste com Abraão. Abraão é o grande monumento de fé no qual eles se baseiam, se apegam. No livro de Salmos continua falando o povo do Deus de Abraão. No Novo Testamento, chegamos no Novo Testamento, Hebreus 11, Abraão é colocado como um dos heróis da fé, como um modelo máximo de fé e obediência. Se você for para Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, é colocado que aquele crente verdadeiro, ele no fim das contas, ele é o verdadeiro descendente de Abraão. Se você crê em Cristo, eu e você, nós devemos algo a Abraão. O que Abraão fez nesse texto aqui, repercute até nós, irmãos. E, sem mais delongas, Abraão, ele passa por diversas provas. E Abraão aqui, ele está no fim da sua vida. Possivelmente Abraão aqui tem entre 110 e 120 anos. E então Deus faz a prova máxima na fé de Abraão. E vamos entrar então no texto. Primeira coisa, Deus anuncia o teste, Deus anuncia a prova para Abraão. Versículo 1, ele começa dizendo o seguinte na parte A: depois dessas coisas. Que coisas, irmãos? Se você voltar aí no capítulo 21, vai falar sobre o nascimento de Isaac, depois sobre Agar no deserto, depois sobre uma aliança que Abraão faz com Abimeleque, rei dos filisteus. Mas o capítulo 21 começa com o nascimento de Isaac. Deus tinha vindo a Abraão e tinha dito que ele teria um filho na sua velhice, que sua mulher Sarai, à época, ainda que estéril, engravidaria e lhe daria um filho. Moisés, ele fracassa nessa prova da paciência, da espera. E Sarai chega para ela e diz: sabes que eu sou velha, sabes que eu sou estéril, toma aqui minha serva Agar, deita-te com ela, e aquele que ela te der era uma coisa do direito da época. Inclusive quando Raquel vai ter um filho para dar para Jacó, né, porque Lia, sua irmã, já ia com 4 filhos, e Raquel era estéril e estava ali desprezada, vamos dizer assim, e ela chega para sua serva e diz assim: tem um filho no meu colo. A ideia é assim que ele nascer é meu. Era um direito que existia naquela época. E Sarai, ele diz isso: tem um filho com minha serva Agar, e nasce Ismael. Mas esse não era o plano de Deus. Então, passa-se o tempo, Abraão mais uma vez é visitado, agora por 3 anjos, e um dos anjos diz: daqui a 1 ano eu virei,
e Sara terá um filho. Sara, inclusive, ela se ri, né, por detrás deles. Mas a palavra de Deus se cumpre. E depois de 1 ano, Isaac nasce. Então, depois dessas coisas, só é tudo isso que eu tenho falado. Então diz que, pois Deus Abraão a prova. Moisés, escrevendo esse texto, ele deixa algo claro para nós, mas que Abraão não sabia, que era uma prova, que era um teste. Abraão não sabia. E o que Deus iria pedir era totalmente inusitado, inesperado. E aquilo era um teste que Deus queria submeter o seu servo. E aqui existem 2 coisas muito importantes para nós falarmos. A primeira, é preciso entender o que significa Deus querer testar os seus filhos. A Bíblia fala que Deus a ninguém tenta. A Bíblia fala que Deus a ninguém inclina ou conduz para o pecado. O teste de Deus é diferente da tentação. O teste de Deus não tem o propósito de nos fazer cair e quebrar a sua lei. Não. Inclusive, quando Deus ele dá os seus testes, as suas provas na sua palavra, Ele sempre dá o alívio, Ele sempre dá a força para que possamos vencer essas provas, esses testes. A Bíblia, toda ela, fala que os testes de Deus vêm às nossas vidas para que conheçamos o que está no nosso coração, para sermos um testemunho para o seu povo. Ali está um homem, ali está uma mulher que passou por uma prova e se manteve firme. Imite aquele homem, imite aquela mulher, porque ele imita Cristo, que foi fiel até o fim. Os testes também vêm para que aprendamos a confiar em Deus em tudo, para quebrar todo o nosso orgulho, para quebrar toda a nossa soberba, para quebrar toda a nossa vanglória. A prova da nossa fé nos aperfeiçoa, nos leva até a estatura de Cristo, produz em nós eterno peso de glória. Segundo ponto, quem está testando aqui não é o diabo, não é o mundo, não é a carne, é Deus. Deus pôs Abraão à prova. A tentação sim quer enfraquecer a nossa fé, mas essa prova colocou Abraão como monumento de fé na história. A tentação sim quer nos afastar de Deus, a prova quer nos fazer apegar a Deus. A tentação sim quer apagar a imagem de Deus em nós. A prova quer nos conformar à forma, ao molde, ao gabarito de Cristo. Aqui não é o diabo agindo, irmãos. É Deus elevando o seu relacionamento com Abraão a um mais alto nível de intimidade que um homem já viveu. E o versículo 1 continua. Vamos nos delongar um pouquinho aqui, versículo 1 e 2, depois a gente pisa no acelerador aqui, tá? Pois Deus Abraão a prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Como eu já disse, Abraão já tinha passado por muitas provas. Possivelmente, de quando ele foi chamado lá na sua terra, em Ur dos Caldeus para cá, se decorreram de 25 a 30 anos. Abraão tem ali por volta de 110, 120 anos. Era um homem experimentado na fé, passou por grandes experiências com Deus, conhecia a voz de Deus. Mas aqui, o que me chama a atenção é o eis-me aqui de Abraão. A sua prontidão em atender ao chamado de Deus. A ideia que me passa aqui, eis-me aqui, estou pronto, Senhor, fala comigo. Parece aquela passagem de Samuel, né? Samuel vai lá em um sacerdote, pois não, ele, não te chamei não. E ele vai 3 vezes, até que o sacerdote ele percebe
o que está acontecendo, isso da próxima vez que Deus lhe chamar, diga, fala, pois o teu servo ouve. Parecia Abraão aqui, Abraão pronto. Fala, Deus, pois teu servo ouve. Versículo 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Irmãos, preste atenção. Cada palavra aqui utilizada serve para trazer à tona tudo o que estava no coração de Abraão. O que Deus fala aqui não é, toma o teu emprego a que tu amas, toma o dinheiro a quem tu amas, toma qualquer outra coisa a que tu amas. O que Deus quer trazer aqui é o amor maior de Abraão, que no caso é por seu filho Isaque. Não somente isso. E Deus conhecia o coração de Abraão, irmãos. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus aqui, ele deixa claro quem é o alvo da prova, o objeto da prova. É o teu filho, teu único filho. E perceba que Abraão, ele teve outro filho, que se chamava quem? Ismael. Mas aqui ele está falando o teu único filho, porque é o teu único filho da promessa. É o filho em que Deus fez o juramento, dizendo que Deus deu o nome de Isaque. No capítulo 17, se você for olhar, Deus diz qual o nome deveria ser colocado no menino. Isaque, que significa riso. Toma teu filho, teu único filho, que eu disse o nome, Isaque. E ele coloca a epígrafe aí, a quem amas. Entenda a quem amas aí como um amor maior que possa caber no coração de um pai para um filho. Cada palavra aqui é colocada de forma muito meticulosa. Caso o pedido de Deus tivesse sido, Abraão, pega do teu gado, pega ovelhas, Abraão teria feito a maior boa vontade do mundo. Caso fosse, sei se você já leu o capítulo 6 de Miqueias, é criada ali a cena de um tribunal, Deus e Israel, e Deus chega e diz, o que te fiz, Israel? E Deus começa a falar sobre as suas obras ali, e Israel no tom de pilera, de pirraça, Israel te diz, o Senhor quer o quê? Milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Ou ainda que eu sacrifique um dos meus primogênitos? Não era isso que Deus queria, não adiantaria. O que Deus queria era o coração de Abraão. O que Deus queria era que o coração de Abraão passasse pelo fogo que refina um metal precioso. Deus não estava pedindo algo, Deus estava pedindo alguém, Deus estava pedindo o filho da promessa, Deus estava pedindo o sonho de Abraão. Quanto Abraão já devia ter sonhado com aquele rapaz, com aquele menino. Mas perceba, Deus conhecia o coração de Abraão, mas ainda que Abraão fosse um crente verdadeiro e experimentado, o coração de Abraão precisava vir à tona, meus irmãos. E os nossos corações precisam vir à tona. Para que a fé de Abraão brilhasse em toda a sua, com todo o seu resplendor, vamos dizer assim. Resplendor não que é a palavra para Deus, né? Mas com toda a sua força. Para que a fé de Abraão brilhasse, para que o seu coração ficasse plenamente exposto, ele precisava passar por essa prova de fogo. E me lembra o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7, que diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé de Abraão precisava saltar, como fala aqui, ser confirmado o valor da fé de Abraão como ouro, mais precioso do que ouro, para a glória de Deus. E essa prova era necessário que ficasse. Como eu disse, Moisés, ele escreve Gênesis para equipar aquele povo para tomar aquela terra prometida de Canaã. E Deus, ao longo de toda a sua palavra, Deus nos deixa vários e vários monumentos da fé. Esses monumentos são testemunhas perpétuas de Deus na história. Deus, ele realiza essa prova com Abraão. Deus, ele manda as 10 pragas, humilha Faraó. Deus, ele abre o mar vermelho. Deus, ele tira a água da rocha. Mais para frente, Deus, ele derrota os 450 profetas de Baal. Nós chegamos no Novo Testamento e nós temos como monumentos da fé a fé de Maria, a fé de José, a fé de Pedro. Ao chegar daquele coxo que estava na porta formosa do templo e dizer: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o nome de Jesus, o Nazareno, fica de pé. São monumentos de fé, irmãos, que nós temos. Mas continua a descrição da prova. Vai-te à terra de Moriá. Abraão já era acostumado com esse palavreado. Vai-te à terra que eu te mostrarei. Sai de Ur dos caldeus. Deixa a casa do teu pai. Sai da casa da tua parentela. E essa terra de Moriá, como eu disse no capítulo anterior, Abraão, ele faz uma aliança com Abimeleque, rei dos filisteus, e ele fica ali junto a um poço em Bérseba. Bérseba é ali na faixa de Gaza, sul de Jerusalém, e de Bérseba até Moriá era de entre 70 e 80 quilômetros, 3 dias de viagem. E vem a parte chocante. Para mim, a parte chocante desses 2 primeiros versículos. O final do versículo 2 diz: oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Às vezes nós esquecemos como era a cerimônia do holocausto. Às vezes nós esquecemos. Depois, faça como um bom bereano, chegue em casa, leia Levítico capítulo 1. Como é que era feito o holocausto? Primeiro, por que o holocausto existia? Por que na relação de Deus com o seu povo existia o holocausto? Existia o sacrifício de um animal. Deus, quando o homem cai, Deus, ele providencia a redenção. Cordeiro, como diz Apocalipse 13, foi morto antes da fundação do mundo. E ali, quando o homem cai, Deus não é pego de surpresa, mas o plano da redenção já estava montado, traçado. E Deus faz uma aliança, ele sendo soberano, ele faz uma aliança com os seus eleitos, com aqueles que viriam a ser salvos. E Deus, ele dá condições. E a aliança, normalmente, ele tem símbolos. Por exemplo, a aliança de casamento é um símbolo, né? É um selo. Mas também existem condições de bênçãos e de maldições, caso você obedecesse ou não àquela aliança. E, para nós, a gente perde muito isso de vista, porque na nossa cultura, na nossa cosmovisão, nós temos muita facilidade, eu diria, para quebrar pactos, para não cumprir contratos. Mas Deus, ele não admite isso. E o que é que acontecia? Na aliança de Deus com o seu povo, Deus diz,
para selar aquele pacto, para selar aquela aliança, era colocado um animal, um macho sem defeito de 1 ano, sem mancha alguma. E se você for lá para o capítulo 15, Abraão, ele parte o animal de ponta a ponta, ele abre o animal, e o significado disso era, quem quebrar o pacto, que aconteça com o animal, quem quebrar o pacto, que aconteça com ele, aquilo que aconteceu com o animal. Deus, então, mostrando a aprovação com essa aliança com Abraão, Deus passa como fogo no meio daquele animal. Então, o holocausto era um símbolo da pena, da maldição, para com aquele que quebrasse a aliança com Deus. Então Deus vem aqui e diz para Abraão, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso é chocante. Se você for olhar Levítico capítulo 1, a cerimônia do holocausto ela ainda é mais dura. O animal ele era ferido aqui, partido por completo, as partes ele era totalmente esquartejado, esperava-se o sangue escorrer por completo, se organizava o altar, normalmente feito com pedras do local, organizava-se a lenha, colocava-se todas aquelas partes ali, e queimava-se tudo até ficar as cinzas. No meu entendimento, o que Deus está falando aqui, Abraão, você vai matar o seu filho, queimar o seu filho, até ficar só as cinzas, Abraão. O holocausto representava, irmãos, e aqui um conceito teológico muito importante, a questão da substituição vicária, a substituição penal. Alguém precisava pagar o preço na aliança. Tanto é que ali, no momento do holocausto, aquele que estava oferecendo o animal colocava as mãos sobre a cabeça do animal, como que passando para ele a culpa do pecado. E ele sofria, então, aquela morte total, separação total, destruição total. Era isso que acontecia com o substituto. Aí vamos ver a preparação de Abraão, e agora vamos correr. Levantou-se, pois, Abraão, versículo 3, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os seus 2 servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão, ele não vai orar pedindo confirmação. Abraão, ele não vai esperar mais 1 semana. Abraão não vai esperar sentir paz no coração. A ordem de Deus é clara. Deus fala com ele, e na madrugada seguinte, Abraão já se levanta logo cedo e começa a preparar. E perceba mais uma vez a prontidão, a diligência, a aplicação de Abraão para passar por essa prova, ainda que fosse oferecer o seu filho nessa cerimônia tão dura que era o holocausto. Abraão, ele se acorda de madrugada, ele prepara o seu jumento, ele percebe que a empreitada vai ser grande, toma 2 servos, ele pega seu filho Isaque, meu filho, acorde, vamos lá, vamos fazer uma viagem com o papai. Ele racha a lenha para o holocausto. Abraão, ele não sabe se vai ter lenha lá no Monte de Moriá. Ele não sabe. E será que lá vai ser cheio de pedregulhos? Será que vai ter lenha? Não vou errar com Deus. Ele racha a lenha e ele vai para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. A Bíblia aqui é sucinta e direta, gente. E eu não vou conjecturar o que Abraão conversou com Isaque durante esses 3 dias. A Bíblia não fala sobre o que eles conversaram, não fala sobre como Abraão se sentia. O foco da passagem é mostrar um Abraão resoluto, convicto do que estava fazendo, ainda que não entendesse.
E por que ainda que não entendesse? Deus havia pedido o seu filho, o filho da promessa. Um Isaque morto não serviria para Deus. Um Isaque morto não cumpriria o seu propósito. Ainda mais. Deus chama Abraão para ser diferente daquelas nações. Antes disso tudo, Deus ele chega para Abraão, e mais uma vez falando da aliança, como mais um símbolo da aliança, diz: Abraão, circuncide todos os homens da sua casa. Isso vai ser uma marca de que você e seu povo serão diferentes das nações ao redor, dos povos ao redor. E uma daquelas coisas que o povo fazia era oferecer seus primogênitos a um deus chamado Moloque. Os primogênitos eram mortos como um objeto de sacrifício àquele Deus, e Deus abominava isso, sempre abominou. Deus nunca pediu filhos, nunca. Mas mesmo assim, Abraão ele é diligente, e ainda que não entendesse, aprova por completo. Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E aqui eu vou me deter mais alguns minutos. Meus irmãos, a entender por todas as vezes que os servos de Abraão são citados, os servos de Abraão estavam acostumados com as cerimônias ao Deus de Abraão. Os servos estavam sempre lá, os servos foram circuncidados, os servos estavam nas cerimônias, os servos podiam ter subido ao Monte Moriá, mas a prova de Abraão era para Abraão viver sozinho. Ele não podia terceirizar, não podia ser um servo que apunhalasse com o cutelo a Isaque, não poderia. A prova, o teste era com Abraão. E aqui existe eu tenho falado muito a palavra monumento, né? Aqui existe um monumento, uma frase cristalina de fé, de convicção, de intimidade com o seu Deus, saber o que o seu Deus é possível. As palavras-chave desse versículo 5, e olhe mais uma vez para ele, olhe para a sua Bíblia. Diz: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo o quê? Havendo o quê? Adorado. Qual é o verbo que vem depois? Voltar? Voltaremos. Primeiro ponto: o sacrifício de Isaque para Abraão não era um sacrifício vazio, mas Abraão fez da sua prova, Abraão fez do seu teste, Abraão fez do seu estreito, para usar uma palavra bem pentecostal aqui. Abraão fez disso tudo a sua adoração, fez disso tudo um gesto de adoração, um gesto de louvor a Deus. Ainda que ele continuasse sem respostas, um Isaque morto não interessa para Deus. Um Isaque morto não interessa para Deus. Nós vamos adorar. Nós vamos ali adorar. Oh, irmãos, há um parênteses aqui. A vida cristã é tão cheia de lutas, é tão cheia de provas. Oh, irmãos, e nós precisamos ter essa aptidão, essa capacidade, esse coração devoto, um coração que pega fogo por Deus, de mesmo em meio à prova, de mesmo em meio ao estreito, ao aperto, ao momento difícil, transformar aquilo num gesto de adoração, para que Deus, Ele seja honrado, até mesmo nas nossas lutas, até mesmo nas nossas dificuldades. Oh, irmãos, como carecemos disso, irmãos. Como carecemos disso. Não bastasse isso, como eu disse, Abraão fala que eles iriam e voltariam. Aqui, irmãos, não vou me delongar.
Deixa a Bíblia explicar Bíblia, versículo expor versículo. E abra comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, nós leremos os versículos 17 a 19. Como interpretar esse iremos adorar e voltaremos? Hebreus 11, do 17 ao 19 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Não havia registro de ressurreição. Não havia na história registro de alguém que tivesse renascido. Mas Abraão, ele entendia que Deus poderia inclusive fazer aquilo que nunca tinha acontecido, que era ressuscitar uma pessoa. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Aqui, presta atenção, quem foi que levou a lenha durante todo o caminho? O jumento. Agora, o jumento ele vai ficar. No versículo 5 diz, né? Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento não sobe. E quem leva a lenha nas costas era Isaque. Isaque não poderia ser uma criança. Isaque tinha que ser um adolescente e um jovem barrudo, para levar muita lenha rachada. E Isaque leva a lenha. E Abraão leva o quê, meus irmãos? Abraão leva o quê? Olha aí, o que é que Abraão leva nas mãos? O fogo e o cutelo, as armas que ele usaria para matar o seu filho. Abraão ele vai com o instrumento da prova nas mãos, o fogo e o cutelo. Parece que cada palavra escolhida nesse texto é escolhida de tal maneira que a faca crave no coração de Abraão. E na nossa também, por que não dizer? E aí vem um penoso diálogo, irmãos. Nesse momento tão tocante, como é que estaria o coração de Abraão? Versículo 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque, como eu já falei, era acostumado a acompanhar o seu pai nos gestos de adoração, nos sacrifícios. Ele sabia quais eram os componentes do holocausto, ele sabia quais eram as etapas do holocausto. Isaque sabia tudo isso. E Abraão responde no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos. Eu imagino, irmãos, que depois desses versículos 7 e 8, desse penoso discurso, dessa penosa conversa, diálogo, eles já chegam no local e já vai falar sobre Abraão preparando um altar, preparando as pedras. Meus irmãos, e aqui, eu não sei se você é pictórico como eu. Quando alguém me conta alguma história, eu fico imaginando ela aqui, na minha frente, parece que ela está acontecendo na minha frente. E aqui eu fico, nesse discurso: meu pai, cadê o cordeiro? Eu acho que é bem possível que Abraão chamou seu filho e disse: meu filho, eu sei que você já escutou essas histórias várias vezes. Várias vezes. Eu sei que você já escutou essa história. Mas pela enésima vez, deixa eu lhe dizer, como Deus me chamou de Ur dos Caldeus. Como Deus me abençoou na Cananeia e me fez prosperar. Como Deus fez aliança comigo e eu vi o seu fogo consumidor passando no meio daquele animal. Como Deus mudou o meu nome de Abrão para Abraão, da sua mãe de Sarai para Sara, pai e mãe de multidões. Como Deus me fez vencer reis e libertar Ló, meu sobrinho.
Como Deus tocou no meu coração, me moveu de gratidão e me fez dar o dízimo a Melquisedeque. Como Deus. E ele chegaria, meu filho, e há 3 dias. Eu preciso lhe contar como Deus te requereu como holocausto. Mas eu creio que Deus pode te ressuscitar, porque um Isaque morto não interessa para Deus. E chegamos na cena do holocausto, versículos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar. Em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Como eu já disse, a cena montada o altar era feito de pedras, muitas vezes do local. A lenha era rachada e era disposta de uma maneira que ela se consumisse, de forma a não se perder nada do animal, o animal virar cinzas. E você percebe aqui que se ele diz que ele amarrou Isaque. Eu falei sobre a prontidão, a diligência, a aplicação de Abraão nos preparativos para a viagem, os 2 servos, o jumento, tudo. Se ele amarrou, ele também levou corda. E, mais uma vez, a questão pictórica, a cena. Eu imagino um senhorzinho ali de 120 anos e de outro lado um jovem de seus 15, quem sabe 20 anos. Não dá para comparar a força. Isaque só foi amarrado porque Isaque consentiu com Abraão. E aqui, irmãos, eu acho que o fogo demoraria a pegar. Eu tenho certeza que o fogo demoraria a pegar, porque aquele altar estaria coberto com as lágrimas de Abraão. Como estaria o coração daquele pai? O filho dos seus sonhos, o filho da sua promessa, a sua descendência. Como estaria o coração daquele pai? Ninguém o consolaria. Certamente era um choro copioso, imparável. Mas, no meio daquela cena, aquele altar regado, coberto de lágrimas, o coração de Abraão saindo pela boca, suas mãos trêmulas, aquela dor absurda no coração. Abraão, versículo 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Se eu fosse diretor de filme, nesse momento a mão de Abraão estaria no alto, empunhado com o máximo de força, para dar um golpe só em Isaque, para que eu não visse o menino tremer na minha frente, se fosse o caso. Mas aí vem a aprovação de Abraão, versículos 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E aqui existem 3 verdades, meus irmãos. Primeiro, Abraão é governado pelo céu. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, vai. Circuncida todas a tua casa, Abraão, circuncida. Abre um animal, Abraão, abre. Mude o seu nome, mude Sara, ainda que todos vinham a rir, Abraão muda. Toma teu filho, vai oferecer-lhe em holocausto, Abraão, vai. Abraão, Abraão, pare, Abraão, agora sei que tu me temes. E Abraão para. Abraão era governado pelo céu, meus irmãos. Segunda verdade, Deus poupa Isaque. Deus nunca quis a morte de Isaque. Como eu falei no começo, Moisés nos diz uma palavra muito importante. Depois Deus, Abraão, aprova. Ficou claro depois que era uma prova, mas Abraão não sabia que era uma prova.
Ficou claro também o temor de Abraão. O próprio Deus endossa, passa no cartório a fé de Abraão, pois agora sei que temes a Deus. Deus já sabia da fé de Abraão. Deus é onisciente, irmãos. Deus prova Abraão não para destruí-lo, mas para enaltecê-lo como um monumento de fé e de obediência. Não é à toa que até hoje chamamos Abraão de o pai da fé. Não é à toa. O temes a Deus aqui implica a obediência à vontade de Deus, à vontade moral de Deus. Ainda que custasse o que fosse para Abraão, ainda que custasse o seu coração, na pessoa do seu filho Isaque. Oh, irmãos, mas o culto precisava seguir. O culto precisava seguir. Não para aqui a história, e glória a Deus por isso. E aqui vem um versículo que nós não lemos no final, mas é o final desse enredo, dessa história de cinema do céu, que é um versículo inundado de graça. Versículo 13 e 14, versículos 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Onde é que se proverá, irmãos? Onde é que se proverá, irmãos? No monte do Senhor, no local de culto, na devoção, na entrega do coração. É ali que Deus provê salvação, é ali que Deus provê o cordeiro. Oh, irmãos, e falando da questão pictórica pela terceira vez, que culto que Abraão e Isaque devem ter prestado naquele momento. Abraão, cutelo desce, não vai em Isaque, desamarra Isaque. Deve ter sido o abraço mais caloroso daqueles dois. E se vira para trás, está o carneiro preso entre os chifres. E meu filho, agora a gente vai prestar esse culto, meu filho. Não tem hora de acabar. Os servos e o jumento que espere. Agora nesse culto não tem hora para acabar. Amém. Vamos às aplicações, irmãos. Eu queria fazer essas aplicações falando sobre cada pessoa da história. Isaque. Que jovem crente, não? Consentir com tudo isso. Certamente teria muito mais força do que seu pai. Estava na plenitude da sua força. Mas mesmo assim ele se entregou. Abraão, como muitas vezes repetido aqui nessa exposição, será o nosso maior exemplo de fé. E a nossa fé mostra a essência do que tem aqui. Hoje o pastor Jamerson, ele deixou um dever de casa para os maridos, né? Não sei se os maridos fizeram, eu fiz, viu? E a Johanna é prova, não sei se ela está aí, está ela lá atrás. Ele disse que falando sobre o livro que ela editou, né, o Andando com Deus, e disse que o primeiro parágrafo, na primeira página, diz assim: você tem andado com Deus? Aí ele disse que se encheu, né? Eu tenho andado com Deus. Aí disse que o autor do livro dobra ele, né? Que diz assim: sim, agora vá na sua esposa e pergunte: pelo meu proceder, você acha que eu estou andando com Deus ou não? A nossa fé fala muito se nós estamos andando com Deus. Tiago 2, 18 a 23, cita Abraão e fala sobre as obras. Diz assim um texto, não precisa abrir. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado o quê? Quem lembra?
do que Abraão é chamado aqui em Tiago? Amigo de Deus. Quem tem essa alcunha? Amigo de Deus. A terceira pessoa que eu queria falar, que está nessa passagem, é Deus Pai. Na aplicação acerca de Deus Pai, Deus Pai quer nos aperfeiçoar o tempo todo, irmãos. Isso glorifica o seu nome. Às vezes Ele nos prova para que sejamos santificados dia após dia, como eu já falei. Abraão possivelmente passou por aquela prova com o coração apertado, com o choro, com o coração pela boca, como eu falei. Mas tudo aquilo redundou para a glória de Deus. Além disso, irmãos, existem tipologias e paralelismos nesse texto. Como eu disse, nesse texto aqui fala-se mais de Deus e de Jesus do que de Abraão e de Isaac. Isaac, como um tipo, era o filho unigênito. Toma o teu filho, teu único filho. Jesus era o unigênito filho de Deus Pai. O holocausto deveria ser feito no Monte Moriá. Sabe o que é que vai ter no Monte Moriá depois? Segundo Crônicas 3, a construção do templo de Salomão. Moriá era da redondeza de Jerusalém. Tudo indica que a cruz foi levantada num desses montes de Moriá. Outro paralelismo, Abraão puxa o cutelo para imolar o seu filho, para dar um golpe só no seu filho. Deus Pai também puxa o cutelo para imolar o seu filho. Quando Jesus é crucificado, irmãos, Jesus não está ali para pagar ao diabo. Jesus ele não está ali para pagar a nós mesmos, a si mesmo, mas para satisfazer a ira santa de Deus sobre os pecados da humanidade. Lembra do pacto da aliança? Lembra do animal em que era colocado a mão para transferir o pecado? Lembra, aconteça com esse animal, o que aconteceu com esse animal, acontece com qualquer um que quebrar a aliança. Era Jesus ali, irmãos. Jesus é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E se você, enquanto eu expunha aqui, você ficou com a boca seca, com o coração apertado, falando sobre o coração, o quão condoído estava o coração de Abraão, ao puxar o cutelo para o seu filho. Imagine o coração do nosso Deus, ali na cruz. Não foi à toa que Jesus disse, ali, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Não foi à toa. Uma comunhão de uma eternidade toda sofreria uma quebra naquele momento, um impacto naquele momento. A ira santa de Deus, como se fosse uma grande represa de água, a maior que existisse, com toda a sua força, com todo o seu poder, que viesse cair na cabeça de um homem só. Era como se viesse para cair sobre o coração de Cristo naquela cruz. Essa história fala mais de Deus do que de Abraão, fala mais de Jesus do que de Isaac. E aqui estão todos os elementos, nessa história estão todos os elementos da aliança. O Deus soberano que estabelece a aliança com o seu povo, o povo que ao quebrar a sua aliança merece as maldições pactuais, o sistema sacrificial mediante o holocausto. E glória a Deus que enviou Jesus. Deus proverá, o Jeová Jirê, porque sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Como fala Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado sobre o madeiro do altar, aquela lenha rachada antes, onde Isaac foi apresentado. E isso é uma tonelada de graça, irmãos. Porque Romanos 5 diz que, quem sabe, se fosse o contrário, Abraão morre no lugar de Isaac, eu creio que Abraão iria.
Mas Romanos 5, versículos 7 e 8, diz: dificilmente alguém morreria por um justo, ainda que fosse Isaac, o filho da promessa. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores aqui é inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. O capítulo 5 de Romanos fala logo no primeiro versículo. Inimigos aqui é o contexto de guerra. Toda a epístola de Romanos, os termos lá são termos de guerra. O Império Romano, tudo aquilo era muito vívido para aqueles crentes de Roma. E imagine um inimigo numa guerra. Alguém uma vez disse que dizer que graça é um favor imerecido é um conceito errado. É uma meia-verdade. Isso é uma meia-verdade, é uma mentira. Não é somente um favor imerecido. Favor imerecido não é passar um mendigo. Eu usei esse exemplo na sala dos novos membros aqui da igreja. Favor imerecido é passar um mendigo na minha casa e eu dar um prato de comida. Ele não fez nada para merecer. Mas aqui a Bíblia fala sobre um inimigo de guerra. Alguém que quer ver minha morte a todo custo. Seria alguém entrar na minha casa, eu chegar em casa e ter visto que alguém entrou na minha casa, matou minha mulher, meus 3 filhos, e ainda assim eu agir com benevolência, salvar aquela pessoa. Isso é graça. Isso é a salvação do nosso Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus. Tudo isso, irmãos, prefigurava a obra de Cristo, o Cordeiro de Deus, que sofreu uma maldição da aliança no lugar do povo eleito, no lugar dos seus salvos. Abraão parou o cutelo, Deus não parou. Jesus foi imolado na cruz. Para terminar, irmãos, queria trazer uma história verídica, mais uma. Durante o Holocausto, um judeu cristão, Viktor Frankl, ele é separado da sua esposa, dos seus filhos, e ele é levado a Auschwitz. E ele conta que ele olha e vê um pai e um filho juntos. E esse pai e filho são levados para o trabalho forçado juntos. Eles já estavam lá há muito tempo, nesse campo de concentração. O menino doente, fraco, não suportava o trabalho, não suportava o frio. O pai, se deixasse o filho para trás, poderia sobreviver mais, mas não fez. Fazia o trabalho dele, fazia o trabalho do filho. Certa noite, os dois foram levados para a câmara de gás, tudo ia acabar ali. Aquele pai, tentando proteger o seu filho até o fim, para postergar o máximo possível que o filho inalasse aquele gás mortífero, ele abraça o seu filho com toda a força no seu peito. E Viktor Frankl, ele escreve naquele abraço: eu vi algo que nada poderia explicar. O amor que se entrega até ao fim, mesmo que custasse tudo. Em Gênesis 22, o que nos marca não é só a fé de Abraão, mas é o fato de Deus ter provido o seu cordeiro para inimigos de guerra como eu e você éramos. Jesus é o verdadeiro Isaac e o verdadeiro cordeiro. No Monte Moriá, Deus disse: pare. No Calvário, Deus não parou. Que Deus tenha misericórdia e aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar, irmãos. Oh, Jesus, muito obrigado por ter subido o Monte Moriá, ter se colocado naquele altar e se entregue por nós. Oh Deus,
Muito obrigado por ser o Jeová Jirê, que proveu o Cordeiro que nos salvou. Oh, Senhor, a cruz de Cristo, coração do Evangelho. A cruz de Cristo, coração do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por esse madeiro. Muito obrigado por tão grande salvação. Meu Deus, que essa história impregne em nossos corações. Que essa história, Deus, nos quebrante, nos contriste. Que essa história nos desperte, Senhor, a viver uma vida, Pai, de total adoração a Ti. Que sejamos um holocausto vivo para Ti, Senhor. Oh, Deus. Muito obrigado, Senhor. Aplica essa palavra em nossos corações. Se nós choramos em Cristo Jesus. Amém. Amém.